capítulo 2. E aí a gente vai estudar nesse período o seguinte, dos elementos gerais do universo, né? Conhecimento do princípio das coisas, é, falar sobre espírito e matéria, sobre as propriedades da matéria e sobre o espaço universal. Então são os itens que vão ser discutidos neste capítulo. E hoje a gente começa com a pergunta número 17 de que Allan Kardec fez aos espíritos, com relação ao conhecimento do princípio das coisas. E ele pergunta: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E os espíritos respondem que não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Pela mesma razão da gente não conhecer ainda, é, poder entender as propriedades da divindade, essas coisas todas que a gente estudou antes, é o mesmo processo, é o mesmo esquema. A gente ainda não tem capacidade, não evoluiu bastante para poder entender todas as coisas. Então, não é permitido ao homem conhecer o princípio das coisas na sua profundidade absoluta, no seu totalismo. Até mesmo porque a gente não tem capacidade ainda para colocar no modo prático, em prol da humanidade, esses conhecimentos. A gente vê Jesus com o poder que ele tinha de curar as pessoas com a imposição das mãos, ou até mesmo só com a sugestão do pensamento, né? Ele querer, a pessoa já estava curada. Já pensou se a gente dominasse esses poderes de Jesus aqui com a evolução que nós estamos, o que seria de nós? Aqueles poucos que se dizem médiuns de cura e querem se dar bem, querendo arranjar fortunas em cima de alguns poucos conhecimentos, ilusão, porque as pessoas que têm determinados dons, de cura principalmente, elas não vão fazer isso pensando no lucro financeiro, e sim no amor ao próximo. Aquele que usa esses dons para arrecadar dinheiro, automaticamente ele vai perder esses poderes que ele tem. Poderes que a gente fala assim, esses dons mais elevados que a pessoa traz com a finalidade apenas de ajudar na evolução do próximo, na evolução do próprio planeta, a nossa própria evolução, né? Que tem muitos médiuns aí que são dotados de, eh, de uma sensibilidade bem maior, o poder de cura, né? E muitas vezes usa de forma errada esses dons que Deus dá, a oportunidade dele vir aqui, muitas vezes até reparar muitos danos que cometeu na sua existência. Então, se a gente tivesse um mínimo de poder, de conhecimento para saber usar essas coisas, já imaginou como seria a nossa humanidade, nosso povo, o uso que a gente estaria fazendo desses poderes, né? A gente observa, quando os cientistas começaram a estudar as propriedades do átomo, né? O objetivo era o desenvolvimento da ciência, desenvolvimento do universo, do futuro da humanidade, e foi usado para destruir Hiroshima, um exemplo mais claro. Então, tudo que se faz, que o homem descobre em prol da humanidade, da ciência, de certa forma é desviado e usado para o mal, né? O, o uso do avião, quando o Santos Dumont fez o avião, a primeira coisa que fizeram, né, foi construir o avião para matar a gente. Ao invés de usar o avião para centenas de outras coisas, não. Então é dessa forma que a humanidade ainda continua vivendo. É por isso que não é dado ao homem o poder saber de todas as coisas, o poder estudar as matérias na sua profundidade. E Ramatiz, ele fala aqui, não vem explicando para a gente com relação a esse tema, muito, o texto até mereceria ser lido na íntegra, porque é bem interessante, que se o macrocosmo é infinito diante dos sentidos dos seres humanos,
o microcosmo igualmente o é, na estrutura que ele foi dado por Deus. Então, o espírito, na faixa em que ele se encontra na Terra, ele ainda não desenvolveu esses sentidos para poder ter o conhecimento do poder dessas estruturas, né? De poder conhecer essa matéria mais profunda, porque ela é um poder muito grande que existe nela. Aquela frase que Jesus falou, que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia mover montanhas, isso é real. Agora já imaginou se nós, com o pensamento que nós temos de orgulho, de vaidade, de egoísmo, se a gente conseguisse controlar a nossa mente para fazer tudo isso? Como estaria? Então, é tudo conforme a nossa evolução, então vai sendo revelado as coisas conforme o que eu posso, como é que se diz? Conforme a minha capacidade de absorver essas informações e aplicar para o bem, né? Então, a força poderosa que se esconde na forma não poderá, por enquanto, ser conhecida e dominada pelos homens ainda, né? Exatamente porque falta o quê? Falta em cada um de nós exatamente o amor para poder lidar com essas coisas todas. Porque a ciência, ela está aí, está estudando os fatores. Mas essas descobertas, se não forem aliadas ao amor, elas vão ser desvirtuadas para outros objetivos, né? Então, aquela coisa que a gente já fala sempre, as duas asas têm que bater junto, né? Alguém falou, mas A estava. inteligência e a Ah, moral. isso. Os dois. As duas asinhas. Exatamente. Elas têm que estar em sintonia. E o que que acontece? A gente está tão longe, mas tão longe ainda dessa sintonia, que ainda não foi possível a gente ser dado a gente o dom de conhecer essas coisas com mais profundeza. À medida que nosso amor também for evoluindo, for crescendo, for se desenvolvendo, aí sim mais coisas vão ser sendo reveladas. Já tem até demais para o nosso gosto, né, as descobertas que estão sendo feitas aí, né? Então, basta o que já se conhece, como sendo uma misericórdia de Deus para todos nós. Então, a fome que se passa na terra, as necessidades de veste, de instrução, e na verdade, elas não existem, elas não são reais. O que falta, na verdade, é o amor e a caridade para que a gente possa distribuir de forma igual tudo isso. Então, nós vemos aí, direto, populações inteiras passando fome, não têm o que vestir, não têm uma moradia, não têm um trabalho decente, não têm isso e aquilo. Isso tudo não é que não tenha, tem e até demais, tem em grande abundância. O que acontece é de estar mal distribuído, exatamente porque a gente ainda não conseguiu entender que, acima de tudo, o amor, para que a gente possa compartilhar tudo que existe no nosso planeta, no nosso universo. Isso um dia vai acontecer? Será? A gente vendo, observando o andamento das coisas, imagina que jamais, do jeito que está indo, é praticamente impossível que isso aconteça, né? Porque a gente vê tanta miséria, tanta gente roubando outros, e roubando mais os pobres do que os ricos mesmo, né? A gente observa aí a desigualdade como é gigantesca, mas tudo isso é parte desse sistema evolutivo que nós estamos. Vai sim chegar o momento que isso vai se igualar, vai se tornar o ser humano vai evoluir a parte moral também e vai começar a compartilhar tudo isso. É onde vai se tornar todo mundo vivendo no mesmo patamar, no mesmo nível. Mas isso ainda demora um pouco mais. Enquanto isso não acontece, cabe a nós que já estamos descobrindo essas verdades fazer o nosso melhor, aperfeiçoar o nosso eu, procurar o nosso autoconhecimento para que a gente possa, pelo menos, já começar a entender esse processo evolutivo que tá vindo aí. Então, tudo que tem
o que está faltando na humanidade é exatamente a fraternidade entre as pessoas, né? Entre as criaturas. Então, quando o amor for uma força mais dominante no seio dos homens, né? Aí não faltará mais essas coisas. Só que até esse amor ser dominante, a gente ainda vai ter que ralar um pouco mais, vai ter que sofrer um pouco mais e correr atrás. Mas o que fica aqui é exatamente essa importância da gente já começar a se dar conta, nós que estamos aqui estudando, dessa realidade. Saber que isso vai vir sim. É um pouco demorado e a gente procurar, independente se eu sou apenas um cisco no palheiro, ou se eu sou apenas uma gota no oceano, mas que eu seja essa gota. Sem essa gota, o oceano vai ter uma gota a menos. Então a gente vai ter que se conscientizar disso e trabalhar isso em cima da gente, no nosso dia a dia, né? Então, quer dizer, nosso grande objetivo, na verdade, será esse trabalho de realização que a gente tem que fazer para o nosso melhoramento, para a nossa condição de melhor entender essa situação toda e fazer a nossa parte. Então, a evolução científica, ela deve acompanhar esses dois lados, o moral, né? E a razão, e a ciência. A gente tem que estar junto. Enquanto isso não ocorrer, nosso planeta vai estar nessa situação. A ciência brigando, porque não acredita em determinados fatos do mundo espiritual, né? O mundo espiritual brigando para que a ciência aceite, e assim vai chegar um tempo que vai acontecer, mas enquanto não, façamos a nossa parte. Então, nada mais justo do que a gente nota que neste final de século agora, né, está aumentando o interesse da humanidade, dos homens e dos espíritos desencarnados pela divulgação do Evangelho, da palavra de Jesus Cristo, né? Porque somente através dessa divulgação, desse conhecimento do Evangelho, é que as coisas vão começar a entrar nos eixos. A gente às vezes acha que não dá dando para perceber isso, mas já está assim. É porque a gente não consegue perceber com maior eficácia, exatamente porque está no início esse processo. Então, ainda vai levar um tempo para que a gente comece a perceber realmente essa diferença. Mas já existe todo o empenho, tanto a gente observa quantas casas trabalhando, a gente vai agora na internet, né? Quantas casas trabalhando na divulgação do Evangelho, na divulgação da doutrina espírita, na divulgação do mundo espiritual em si, né? Então, ela está começando a tomar força. E ainda a gente ainda acha, de repente acha que está muito pequeno ainda, mas não, é bem grande. Nosso campo de visão, nós aqui, é que ainda é um pouco curto. A gente não tem dimensão do trabalho que está sendo realizado, tanto pelo mundo espiritual, como nas casas mesmo em torno do nosso planeta. Não é só aqui no Rio de Janeiro, não é só na pátria do Evangelho, é no planeta todo está tendo esse movimento, tanto dos espíritos desencarnados como dos encarnados, para divulgação desse evangelho, porque somente através do conhecimento dessas palavras e da prática desse evangelho é que as coisas vão conseguir entrar no eixo, vão conseguir se ajustar. E tudo isso faz parte da nossa evolução. Os espíritos, as almas, elas nunca vão regredir, vão sempre estar evoluindo. Então, as leis de Deus, elas estabelecem e comandam, que a ordem é uma só, somente de ir para frente. Então, a gente vai ter que saber disso, sim, e que a gente possa realmente fazer essa diferença de conhecer mais esse evangelho, né? De procurar trabalhar mais esse evangelho dentro de cada um de nós e continuar na nossa luta, fazendo a nossa parte, né? Beleza, então eu vou fazer um comentário sobre o que o senhor estava falando. Até me lembrei, até cutuquei o Fábio aqui, quando o senhor estava falando do mau uso, né?
que a humanidade dá para determinadas descobertas, né? O senhor mencionou Santos Dumont. A gente assistiu um filme, né? Meio que documentário, né? Contando da história de Santos Dumont, e isso ficou bem claro na existência dele. A decepção dele. A decepção enorme daquele invento que ele lutou tanto para poder criar, aprimorar, ter sido depois usado e aprimorado, mas usado para o mal, né? Então, assim, isso na vida dele teve uma conotação assim, muito, sabe, muito negativa, e ele sofreu muito por conta disso. Ele ainda tentou, porque ele tinha uma certa influência, né? Era uma pessoa, né, de muito gabarito, né? Então ele tinha influência até entre os poderes, né, governamentais, mas não era o suficiente para poder demover aquelas pessoas, né, de fazer determinados ataques. Aí, lembrei também de um outro episódio que nós assistimos, daquela questão do Einstein com a bomba de Hiroshima. Aquela bomba foi um aprimoramento de estudos que o Einstein tinha elaborado anos atrás, né? Então, aquele pessoal pegou aquela base, né, de estudo do Einstein e aprimorou aquilo para o mal. Ele também ficou muito arrasado quando ele se deu conta que todo aquele trabalho dele, que tinha o objetivo do bem, né, aprimorar, né, a ciência, mas para o bem, foi usado para fazer uma bomba e matar tanta gente, né? E esse é o nosso potencial, né? Infelizmente ainda a gente tem muitos mais exemplos assim do que positivos para falar. Porém, como o senhor mesmo falou, né? Não é só coisa ruim que acontece. Esses dias eu estava assistindo, eu gosto muito de acompanhar aquele padre Júlio Lancelotti, não sei se vocês conhecem. Eu até coloquei uns vídeos sobre ele, de umas lives dele no grupo esses dias. Eu gosto muito de acompanhar o trabalho dele, e me impressionou bastante uma live dele que eu assisti, eu acho que foi até uma das que eu coloquei, em que ele era tipo uma aula, né, para um grupo de uma faculdade, e aí ele foi convidado para falar sobre direitos humanos. E é a especialidade dele, né, esse trabalho que ele tem lindo com o pessoal de rua, né, população de rua. E o que é curioso é exatamente isso. Uma figura como ele tem autoridade dentro da área da Igreja Católica, que é o segmento dele. Mas esse trabalho que ele realiza tem por detrás uma série de pessoas de outros segmentos religiosos. Ele falou, inclusive, sobre isso. Inclusive, tem um representante do Islã, né, que tem também alguns segmentos, né, do islamismo aqui no Brasil, né? Aí tem um representante do Islã, um rabino lá, um sheik, que eles falam, e ele trabalha em parceria com o padre Júlio Lancelotti. E aí ele estava até, inclusive, falando isso, que há pouco tempo atrás veio uma comitiva aqui para o Brasil, lá da Palestina, né, para poder ver se o islamismo aqui no Brasil estava se incorporando, se eles estavam obedecendo aos dogmas e tal. E aí esse sheik, ele pegou e falou, esse representante pegou e falou que a comitiva que ele estava trazendo era muito grande, eles se hospedaram em hotel de luxo, aquela coisa, então eles usaram muitos recursos do grupo religioso deles para fazer essa viagem, para poder verificar se aqui no Brasil eles estavam seguindo o Islã na sua forma tradicional. Ele pegou e virou para esse representante e disse que o dinheiro, o recurso que ele despendeu para fazer essa viagem, essa comitiva, para poder ficar conferindo dogmas, ou ele poderia converter para atender os pobres da própria Palestina, que tem muitos, ou eles poderiam doar para atender a demanda dos pobres aqui do Brasil, que também tem muitos, principalmente depois da pandemia. E aí ele disse que o templo dele, né, ele deu o nome, mas agora esqueci. O templo dele, ele foi praticamente destituído, está praticamente desconsiderado do regime, né, islâmico tradicional. Mas ele segue, e ele faz parte desse trabalho com o padre Júlio Lancelotti, e para você ver, uma pessoa de um outro segmento religioso totalmente diferenciado. E até também, complementando, como ele aparece muito, o padre Júlio Lancelotti, ele recebe muito ataque, né? Então, quem acompanha ele vê que ele está sofrendo ataque de tudo que é ponta. E aí, um pastor evangélico deu um depoimento defendendo ele, falando que Jesus, na verdade, ele veio ensinar o amor ao próximo, né? Se as pessoas começassem a se unir naquilo que elas têm em comum, que é o amor, né, ao próximo, que é a crença, cada um da sua forma, né? Mas nos ensinamentos de Jesus, de Deus,
e se unissem, esquecessem as diferenças, né? Se unissem para melhorar enquanto ser humano, não tinha nada disso, né? Então, é meio que um duelo, né? Das coisas negativas que acontecem, do uso da inteligência que é mal aprimorado, que é mal elaborado, né? Que é mal elaborado, não. É mal conduzido, mal utilizado. E o potencial que a gente tem, por outro lado, de fazer coisas boas. E quando a gente se dá realmente para explorar isso, você se une com outros grupos até que não pertencem ao mesmo segmento seu, no caso do religioso, mas tem outras, né? Também. Então, é isso, essa questão. Por que a gente não tem condição ainda de compreender as nossas origens, né? Essas causas primárias, primeiras? Exatamente por esse motivo. Infelizmente, a gente ainda tem um lado ruim que fala muito mais alto, que se a gente tiver acesso a toda essa riqueza de informações, a gente não vai saber ainda usar para o bem, né? E quando a gente consegue mudar o foco da coisa e fazer a coisa de uma forma mais equilibrada, mais humana, você também não precisa se preocupar em descobrir os mecanismos de Deus para poder conduzir o universo, porque isso perde a importância. Você vai estar tão ocupado fazendo outras coisas que isso perde a importância. É igual você ver esses milhões de dólares aí que eles estão usando para investir em tecnologia, para visitar outros planetas, Marte. Querem fazer até uma excursão, né? Com ônibus espacial e não sei o quê. Tem gente comprando já até a sua vaguinha e tal. Ah, você vê, para que vai sair daqui da Terra para fazer essas excursões se a gente tem tanta gente precisando que esse recurso seja melhor empregado, que essa inteligência seja melhor utilizada, né? A gente precisa converter, a gente precisa gerar alimento para um planeta inteiro, a gente precisa colocar essa parte sanitária, né, acessível a todos, para todo mundo ter direito a consumir uma água limpa, ter o seu esgoto tratado, e não, a gente se perde nessas coisas. Então, quando a gente começar a equiparar, equilibrar esse potencial positivo que a gente tem, que é forte, né? É robusto. Você vê que esse exemplo mesmo que eu dei do padre Júlio Lancelotti, ele é uma criatura que consegue reunir vários segmentos, entendeu? Ele consegue juntar uma força muito grande para poder ir lá e realizar o trabalho com ele. São coisas assim que a gente precisa até divulgar mais, né? Com certeza movimentos como esse tem aqui também no Rio, mas assim, a gente não conhece tantos, né? Eles talvez não tenham tanta expressão, não apareçam tanto, né? Na mídia e tal. Mas com certeza tem muita gente boa fazendo as coisas. Então, quando a gente se der conta que a gente precisa realmente também mudar o foco da coisa, a gente vai se desligar um pouco disso e naturalmente a gente vai compreendendo melhor, né, os atributos, né, de Deus, com certeza. Isso é verdade. Isso tudo que você falou são apenas alguns exemplos do que a gente tem. Se a gente for relatar, são tantos que vão ter aí para a gente poder demonstrar que podem é, fazer, é, comparar isso tudo. E nós observamos o seguinte: há 2.000 anos aproximadamente, Jesus veio aqui, a gente matou ele. Se ele voltasse hoje, a gente mataria novamente, entendeu? Então, com toda certeza, foi onde a gente comentou sobre aquele representante de Jesus que disse que se chamava Jesus, ser Jesus encarnado, né? Se ele tivesse feito algum milagre, a gente teria matado ele, que era para ele, né? Não tomar o lugar de Jesus, ou o nosso lugar aqui, que a gente não pode perder o nosso lugar, nossa posição. Então, pessoal, é por isso, exatamente por isso, que ainda não é revelado a gente o poder de descobrir determinados segredos da existência espiritual, do universo, da criação, da própria matéria em si. Porque se a gente não consegue controlar nosso próprio pensamento, imagine os poderes da matéria que são infinitos e são enormes ao nosso conhecimento. Eu lembrei uma, uma fala da Elaine, né? Que a Elaine se prontificou a ajudar a alfabetizar, né? As crianças, mas quando descobriram que você não era espírita, que você era espírita, que você não era católica,
né, não, não teve a resposta. As crianças, os pais não levaram mais as crianças, né? E você acabou desistindo, né? Falando com o padre, porque não tinha ninguém para ir, você se prontificou. Então a gente vê essas coisas, esses julgamentos, né? Por, por Deus, Jesus não tinha religião. Ele veio trazer o amor, né? Veio mostrar o amor, né? Ele não disse que tinha que ser isso ou tinha que ser aquilo, né? Tinha que seguir os mandamentos de Deus, né? Que Deus deixou para nós, né? E, no entanto, a gente tem esses preconceitos, que fulano é assim, porque fulano é da igreja, outro fulano é da outra igreja, né? Então, há esse julgamento nosso, né? Que a gente ainda faz isso, né? Que fulano é evangélico, fulano é católico, fulano. Como se o nosso fosse melhor, né? A gente sabe que enquanto a gente está aqui na Terra, tem de tudo, em tudo quanto é lugar, né? Tem no Espiritismo, tem na Igreja Católica, tem no, 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 na Igreja Evangélica e outros segmentos também. Você vê de tudo. Você vê o certo, mas vê o errado também, né? Então, a gente tá sempre com esse julgamento, né? E não fazendo a nossa parte, né? E julgando os outros, né? Que achando sempre que o nosso é melhor, né? Nós temos o nosso segmento que nos dá assim uma base, né? Muito grande para a gente se melhorar, né? Aí é um trabalho nosso, né? Que nós temos a base, né? Que foi os ensinamentos de Jesus, né? Que veio e trouxe para a gente, né? De Deus, né? Do Evangelho. Mas para cada um é difícil. O que é fácil para um, ninguém está no mesmo patamar, né? Ninguém ainda, quem está aqui na Terra é porque ainda está devendo, né? E devendo às vezes muito, né? Então, ninguém está numa. Se um entende melhor, o outro não entende muito bem. Se um tem um bom coração, o outro ainda está com o coração endurecido, que a gente tem que pedir por todos, né? Não só por aqueles que a gente que combina, que tem atração, a gente tem que pedir por todos, né? Porque todos nós somos necessitados, né? Estamos aqui porque somos necessitados. Então, nós temos que pedir por todos. Mas vai do trabalho de cada um, né? Cada um tem que fazer a sua parte e Deus faz a parte dele, né? Que é como é? A nossa oportunidade que ele dá para a gente chegar um dia a ele, né? Mas temos que fazer a nossa parte e aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui na carne, né? Porque é aqui que a gente vai se limpando, né? Ou criando mais débito, né? Aí depende de cada um, né? Mas a gente que já tem o conhecimento do Evangelho, a gente não tem desculpa, né? De não saber isso ou não saber aquilo, né? A gente faz sem pensar, sem raciocinar direito, né? Ou então achar que o orgulho, a inveja, né? Tomar conta, né? Já sabe que não vai dar certo, né? E não se conformar com as coisas. Hoje você é jovem, você tá bonita, você tá formosa, mas daqui a pouco os anos chegam, né? Você já engorda, tua pele já não é a mesma, né? Teu físico não é o mesmo, né? E outros já desde novo, já nascem doentes, né? Mas assim mesmo tem a oportunidade de vir aqui, né? Sinal que é uma coisa necessária, né? Senão não viria, né?
Mas é isso, vamos fazendo a nossa parte e agradecendo a Deus todos os dias por essa oportunidade. A dona Gilda falou agora uma coisa muito bem pensada, muito bem elaborada, que é a questão de Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. Eu acho que Deus ele já faz a parte dele a partir do momento que nós fazemos a nossa parte. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus ele fica contente com isso, contente com a obra dele, e a gente fazendo a nossa parte, como diz Elaine, a gente não vai ter tempo para poder ficar pensando, maquinando coisas para poder criar mal para os outros. Eu acho que o ser humano fazendo o bem, ele se ocupa tanto disso, ele vai se sentir tão bem, tão feliz com fazer o bem com os outros, tão preenchido, que ele não vai ter tempo para poder fazer o mal, ele não vai ter tempo para pensar no mal, ele não vai nem saber o que é o mal. Eu acho que a chave de tudo é isso, é o ser humano se conscientizar de que ele, para si mesmo, tem que fazer o bem para alguém. Ele fazendo bem para alguém, ele vai se sentir bem, e esse outro alguém vai fazer bem para uma outra pessoa, e assim vai andando na corrente. É para isso que a gente está aqui, né? Para um dia, né, chegar até esse patamar, né? Que um dia os nossos amigos aí nas palestras falaram, né? O Maurício um dia falando que um dia que a gente chegar nesse patamar de fazer o bem pelo bem, né? É o sinal que a gente está realmente no mundo regenerado, né? É nessa hora que a humanidade, é para isso que a gente está indo. É para isso que se reúne, a gente tenta se informar e procurar melhorar moralmente, né? Intelectualmente, porque na realidade, até cientificamente, intelectual, a humanidade já está bem evoluída, né? Segundo o Divaldo Franco, ele fala isso também, né? Que a humanidade em si está bem evoluída, só que moralmente tem muito a desejar, né? Segundo Emmanuel, que comenta, tem um desses comentários. Então, assim, é o nosso objetivo, né? De chegar a esse patamar mesmo. Já pensou você chegar a esse ponto de fazer, não pensar em mais nada, não pensar em maldade, não pensar em não ter raiva, não ter ódio em ninguém, e somente fazer o bem pelo bem? Realmente não vai ter mais esse centro que a gente tem hoje, né? Que é principalmente o ódio, que se transforma em pessoas monstruosas, igual a gente está passando agora nessa guerra, né? E muitas outras guerras que alguns países vivem eternamente. Então é um sofrimento muito grande, né? Eu acredito que um pouco mais de aprendizado a gente um dia há de chegar lá. Como somos do Espírito Eterno, né? A tendência é essa. A graça de Deus, né? Assim, só uma observação com o que a dona Estela falou. E aí eu me lembrei de uma outra coisa. O padrão vibratório de nós, seres humanos, ele é tão baixo, que na grande maioria das vezes a gente faz o mal porque a gente se sintoniza também com o mal. A gente é muito fraco. Um exemplo, estamos aqui hoje fazendo esse nosso estudo, todo mundo com o pensamento vibrando no bem, pensando na doutrina de Jesus e pensando em, claro, praticar tudo aquilo que ele ensinou a nós. Aí saímos daqui, aí pegamos o nosso carro, vamos na rua fazer alguma coisa, levamos uma fechada. Na maioria das vezes, Fábio, eu tento relevar, não toco no assunto, deixo o cara passar e tal, mas tem dias que você, por algum motivo, está com um pensamento ruim, uma vibração ruim, pronto. Você causou uma tragédia. Então,
eu acho que uma outra chave também que a gente tem é poder controlar os nossos sentimentos. Quando o ser humano começar a controlar um pouco mais os sentimentos, ele vai pensar menos em revidar, menos em agredir, e vai pensar mais em fazer coisas melhores. Evitar discutir, evitar de passar por certos lugares, coisas do tipo. E aí nós falamos hoje, né, dessa grande consciência que é de Deus, né, de nosso Pai, que é cheio, todo misericordioso, é bondade, é amor, é caridade. E assim, nós já sabemos que Ele é tudo isso. Nós já sabemos que Jesus, seu filho, como todos nós também somos filhos de Deus, nosso irmão mais velho, né? Nós consideramos como nosso irmão mais velho, e de todas as suas qualidades. Nossa luta agora é para copiar esses bons exemplos, e que não é nada fácil para cada um de nós. No estágio que nós nos encontramos, ainda no planeta Terra, com tanta dificuldade que nós estamos enfrentando, eu acredito que nesse momento não é fácil para nenhum de nós, mas nada também, né, se a gente for procurar coisa fácil, nada vai vir fácil, a gente tem que ter o quê? Luta. E aí o Fábio falou uma coisa que sempre nós batemos no nosso estudo, nós repetimos isso, que acho que a pessoa já não aguenta mais escutar, mas é bom repetir, porque é com a repetição que a gente aprende. E quando você falou da flechada aí, que muitos de nós não conseguimos, digamos assim, deixar para lá, muito, não estou numa energia boa, de repente damos aquela fechada, aí a gente se pergunta assim, né, para nós vem aquela pergunta de Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo, né? Porque Sócrates, né? É Sócrates, conhece-te a ti mesmo, porque é esse trabalho que nós temos que fazer todos os dias. Meu Deus, como é que eu sou? E aqui com a minha família eu sou bem, eu sou uma pessoa de bem, com o meu companheiro, mas e lá fora? Será se eu vou também ser uma pessoa de bem? Será que eu vou também agir assim? Porque tem momentos na nossa vida, isso é um autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Às vezes, quando a gente fala autoconhecimento, parece até que a gente está falando de coisas do outro mundo, mas não é. Autoconhecimento é auto se conhecer nas nossas deficiências. E quem não tem deficiência, me diz? Todos nós temos, mas nós estamos aqui fazendo o quê? Que nem a Estela falou. Para que serve esse estudo? Para que nós viemos a nos conhecer a nós mesmos. E falando de Jesus, das suas qualidades, como dá vontade de ser um copiador de Jesus? Como dá vontade de imitá-los? Mas aí o que acontece? Nós temos as nossas limitações, mas muita coisa nós também já podemos fazer. Nós não podemos cair no acomodismo e achar que, como a gente fala de Jesus, Jesus principalmente na nossa casa, a gente fala do perdão, mas Jesus fala do perdão, mas Jesus um espírito puro. Quer comparar eu com Jesus? Jesus perdoa porque ele é um espírito de luz. Eu não sou. Gente, mas não é assim. O perdão, quando nós falamos de perdão, a gente não pode até cobrar um perdão assim, perdoei o fulano de palavras, não. É um trabalho. Já que nós não conseguimos perdoar como Jesus perdoa, e, aliás, que ele nem perdoava, porque ele não tinha nada, nem sequer se sentia ofendido, o amor dele era tão grande por nós aqui na Terra, junto com os nossos irmãos, que eram nós mesmos que colocamos ele lá na cruz, que ele não tinha nem nada para perdoar, ele não tinha nem, digamos assim, desamor com a gente, que tanto é que no momento crucial ele ainda pediu ao Pai que perdoasse, que não sabia o que nós fazer, né? Não estava sabendo o que fazíamos. Ou seja, nós temos que entender que o nosso trabalho aqui é esse que o Fábio acabou de falar, porque nem em todo momento nós estamos felizes da vida, tranquilão, com Deus no coração, em paz conosco mesmo. Vai ter momento que nós vamos estar com nossas adversidades, uma preocupação na família, uma deficiência de saúde, e aí é momento de quê? De orar e vigiar mais, que é nesse momento que as tentações chegam. Quando Jesus pede para a gente vigiar e orar, assim, pedindo o quê? Essa vigilância, esse cuidado, de não achar que eu não posso fazer. Mas eu não sou um santo. Quando a gente fala da outra face, mas eu vou dar outra face? Bateu, levou. Não é assim, gente. Isso é o homem velho. Isso é aquela coisa a lei de Italião, olho por olho, dentro por dentro. Isso aí já passou. Se a gente continuar com esses ranços, com esses vícios, o que vai acontecer conosco? Vamos estacionar. Aí nós já achamos, nossa, o planeta, porque nós estamos vivendo um momento difícil. Para muita gente, nós estamos atrasados, estamos atrasando. Só que nós temos um mero engano. Sabe por quê? Porque o planeta como todo, ele está evoluindo.
Nós, entre aspas, não estou falando assim, nós, aqueles que não querem evoluir, sim, que está estacionando, mas um dia ele vai ter que caminhar, mesmo que não seja junto da gente, junto do planeta, em mundos inferior, para ensinar aquilo que ele aprendeu aqui, mas a caminhada dele é fatal, porque uma coisa que o Soares falou é uma fatalidade da lei de Deus para todos nós, a evolução. Não tem ninguém na face do mundo, filho de Deus, que não seja incluído nessa lei da fatalidade, da evolução. Então, nós vamos ter que fazer esse trabalho. Quando nós retardamos, quando nós, digamos assim, fazemos como muita gente acha que, eu não sou santo, bateu, levou, comigo. O que vai acontecer? O homem velho fala mais forte dentro de nós vamos estacionando e achando que nós estamos certos. Só que a lei de Deus nos pede o quê? Trabalho, renovação, amor, caridade. E sem essa caridade conosco e com o próximo, nós ficamos algemados com as dores, com os sofrimentos. Aí nós não entendemos, quando muitas vezes somos pegos pela lei, a lei de Deus, que não é nada mais que nossos compromissos espirituais, que nós nos comprometemos, no ranger de dentes que nós escutamos falar, irmãos que se encontram do outro lado ainda, mesmo aqui no planeta Terra, nós não entendemos, às vezes a gente até pensa, meu Deus, fulano, para que passar por tanto isso? Ele não merece isso. Gente, a gente não, ninguém passa por o que não tem que passar. Se Deus permite que as coisas aconteçam, é porque nós temos um aprendizado ali para tirar. Então, por que, agora voltando para a questão da desigualdade, por que nós vivemos num momento, num planeta, principalmente, digamos, do nosso país, que é um país rico e com tanta desigualdade? Por causa da dureza dos nossos corações, da mal distribuições. Aí faz como aquela música, o rico continua mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Eu lembrei da música agora sem querer, gente. Porque quando eu vejo essa música, dá vontade de rir, mas realmente é verdade. O que acontece? Não é Deus. A culpa, a responsabilidade não é de Deus, é do homem. Então, é o homem que vai responder perante a lei de Deus. Então, nós temos que entender, mesmo com, digamos assim, com toda essa riqueza que nós temos, e nós vemos essa, que nem vocês falaram aí, quantas pessoas passando necessidade, né? Para que tanta vaidade, que né, Elane deu um exemplo aí, dessas viagens para outros. Aí, o que acontece? Para que essa vaidade? Para que esse desperdício de dinheiro? Se tem tanta gente aqui no nosso planeta necessitando, ou seja, dinheiro demais, dinheiro sobrando. Mas quando o dinheiro sobra num lar, numa família, digamos assim, numa região, outro está necessitando. Cadê o nosso olhar para os nossos irmãos, principalmente para os nossos irmãos da África? Aí nós te perguntamos, por que não? Meu vídeo estava fechado. Por que não a gente parar para pensar e distribuir esse dinheiro, esse recurso com quem realmente está precisando, que isso é realmente uma caridade a enxugar lágrimas, né? Atender às necessidades dos nossos irmãos. Então, o que acontece? Nós, como doente ainda, espírito rebelde, espírito desequilibrado, nós digamos assim, nos sentimos senhor de si, achamos que somos donos de tudo. E nós não somos donos de nada, nem da vida nós somos donos, nós somos responsáveis pela reencarnação que Deus nos ofereceu. Nós não temos nada, viemos sem nada e vamos voltar sem nada, gente. Nós nascemos peladinho, olha como Deus é generoso conosco. Nenhuma roupinha ele deixou a gente vestir se chegar. Por quê? Para a gente ter esse entendimento que nós não somos donos de nada, nós não temos nada. A roupa nós vamos construir através da nossa vivência. Aí já os nossos pais que vão se preocupar em nos vestir quando ainda pequenininho. Porque na saída a gente vai levar uma roupa, porque não vai precisar de mais nada. E se brincar, nenhuma precisava. Se enrolar só num véuzinho, só com umas florzinhas ali, também iria do mesmo jeito. Ou seja, nada é nosso, viu como nada é nosso? Nada é nosso, tudo é emprestado. E aí, nós se achamos senhor de si. Aí, quando chegar o grande momento de prestar conta com a misericórdia divina, aí só Deus sabe as nossas grandes vergonhas. Meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? O que é que eu fiz com aquele dinheiro que eu tinha? O que é que eu fiz com aquelas viagens caríssimas que eu fiz? Se tinha gente ali do meu lado, no meu país, meus irmãos em Cristo, precisando de mim, e eu não dei o ouvido. Aí, gente,
nós só temos que lamentar o grande momento que nós perdemos, as grandes oportunidades que nós tivemos e não aproveitamos, porque é que nem Jesus fala: amai-vos aos outros, não foi amai a si próprio. Não, porque sem quando é que o planeta vai ser um planeta de regeneração, como Estela, acho que foi Estela que falou? Quando todos nós tivermos esse amor que nós ainda vejamos que ainda não temos, que é o amor ao próximo. Enquanto nós ficarmos com esse amor egoísta, com esse amor, digamos assim, no meu, sempre eu, os nossos, nunca os vossos, nós vamos, infelizmente, levar um tempo ainda de aprendizado nesse mar de dor e sofrimento que nós estamos enfrentando, para que nós entendamos que nós somos todos irmãos em Cristo, que nós somos filhos de Deus, que Deus nos deu a oportunidade para nós caminharmos junto, um ao lado do outro. E, digamos, e nesse momento que nós estamos estudando, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos enobrecendo o nosso espírito, porque aqui nós temos a responsabilidade de buscar o pão material, cada um de nós, pai de família, mãe de família, buscar, bater na porta, que a porta vos abrirá. Mas nós não podemos esquecer que esse é nosso grande engano, se preocupar apenas com o lado material, esquecendo que nosso espírito está faminto, nosso espírito está doente, está enfraquecido, está anêmico. E essa anemia não vai ser curada com um sulfato ferroso, não vai ser curada com o alimento material. Não, o nosso corpo físico até sim. As nossas necessidades de energias até pode vir, mas não podemos esquecer que a nossa energia maior vem do céu, vem do alto, vem de Deus. Vem através de quê? Do nosso pensamento no bem. Essa é a energia que nada, de doença nenhuma vai acabar, porque ela vai estar sempre conosco. E como é que nós conseguimos captar essas energias? Fazendo o que nós estamos fazendo hoje aqui, estudando o Evangelho de Jesus, estudando os seus ensinamentos, estudando a vida espiritual, nos ajudando a compreender uns aos outros, e assim nós vamos fazendo o quê? Uma rede de solidariedade, crescendo junto. Porque aqui nós estamos vendo 5, 6 pessoas, mas não só tem 6 pessoas estudando conosco. Não tenha dúvida que na minha casa tem centena. Na casa do seu Laércio, na casa da Elane, do Fábio, da dona Gilda e da Estela, tem mais 100. Gente, quando um ou dois estão reunidos em meu nome, eu aí estarei. Jesus, com certeza, envia irmãos para estudar conosco, porque são irmãos que estão assim, coladinho com nós, não tem a mesma compreensão que nós. Ou seja, estamos em busca, estamos com sede de informações. E aí, o que acontece? Nós estamos alimentando as nossas almas, estamos dando oportunidade para alguém se vincular a nós e vir aqui conosco estudar também. E aí, muitas vezes, quando nós retornamos à parte espiritual, porque nós não temos a visão espiritual de entender isso, nós encontramos essa turma e vamos ser acolhidos por eles, que já estão muito mais, muitas vezes, vão estar muito melhor do que nós. E aí nós não entendemos que esse trabalho aqui, que parece ser um trabalho de 6 pessoas, foi triplicado em 100, 200, 300 irmãos aqui conosco. E aí, esse é o que Jesus pede para cada um de nós. Batei na porta, que a porta vos abrirá. No momento que nós batemos na porta, no momento que nós abrimos o nosso evangelho, no momento que nós nos dispomos a estudar, nós estamos abrindo porta para a equipe espiritual, o nosso mentor, nosso anjo da guarda, vir conosco estudar também. Não ele, que ele não precisa, digamos assim, das nossas experiências, mas ele precisa de estar nos nossos auxílios, auxiliando a cada um de nós, e aí traz o quê? Muitas vezes nossos inimigos, gente. Ou nós achamos que só quem está aqui estudando conosco é nossos amigos? Lógico que não. Aquele que não nos quer bem, é momento de agora a gente se aproximar. Esses irmãos que nos via como inimigo, está vendo que a gente está se esforçando, que a gente já está com outra mentalidade. Irmão que muitas vezes nós deixamos em encarnações anteriores com uma visão de inimigos. E que agora, com o esforço que cada um de nós estamos fazendo, eles passam a nos ver como um amigo, como uma pessoa que pelo menos está se esforçando. Então, o que nós estamos fazendo aqui é bater na porta de Jesus. E todos nós, sem exceção, podemos fazer esse trabalho. E assim, entender que Deus, ele dá oportunidade para todos nós. Agora, a oportunidade, nós que vamos fazer dela uma oportunidade saudável, positiva, ou então uma oportunidade doentiva ou negativa, porque tudo está na nossa mão. Tudo
depende das nossas escolhas. O que nós escolhemos é o que nós vamos ter. Então, se nós estamos aqui escolhendo, estar estudando o Evangelho de Jesus, se nós estamos escolhendo, estudando o pensamento de Deus, a obra de Deus em nossas vidas, não tenha dúvida de que olhares positivos, olhares benéficos, se junta a nós para nos fortalecer na nossa caminhada. E aí, como vocês falaram, se nós continuarmos pensando, como muitos que pensam aí, que pode tudo, que fazem tudo, o planeta vai demorar muito mais tempo para chegar na regeneração. Porque quem é o planeta, gente? Somos nós. Enquanto o homem não se regenerar, enquanto o homem não se melhorar, não se vê uma pessoa necessitada de fazer caridade, de amar o próximo, o planeta vai continuar demorando mais ainda. Aí a gente não entende porque já começou uma bactéria lá nos macacos, lá não sei aonde. Gente, presta atenção. Eu mesmo já tô apreensiva. Quem não fica apreensiva? A Covid também estava lá do outro lado do mundo. E aí nós entendemos. Veio a Covid, nós não estamos entendendo ainda. Nós, que eu falo, é a humanidade. Eu não estou falando nós 6 pessoas aqui, não, porque nós, graças a Deus, temos uma visão bem diferente de muitos que andam, assim, perturbados por aí, né? Aturdiados por aí. E aí, esses problemas vêm dizer para nós, acorda tu que dorme. Opa, vamos caminhar. Já veio uma, vocês não deram atenção. Está chegando outra aí. Acorda, fica atento. Se pega com Deus, se agarra com Jesus, pega esse evangelho, fortalece o seu espírito, que nós não sabemos o que vem por aí, porque nem vacina não tem ainda. A Covid nós já temos, mas essa outra ainda não temos vacina. Então, a nossa vacina é Deus. Se tiver de acontecer, vai acontecer, mas a nossa fé em Deus não pode faltar. Então, a fé e a confiança em Deus, nesse momento, para nós, é crucial. Nós não podemos perder o nosso foco, que é a fé, a confiança em Deus, porque sem essa fé, sem essa confiança, o desespero bate e a gente fica pelo meio do caminho e depois a gente não entende que ali tinha uma grande lição, só que nós não tivemos olhos de ver e perdemos essa grande oportunidade, que muita gente está perdendo, gente. Muita gente está fazendo conta que nada está acontecendo, só que somente o cego e o surdo continua assim, porque quem tem ouvido de ouvir está entendendo a mensagem. Jesus está nos chamando, Jesus está nos despertando. Mas o despertar vai depender de cada um de nós. E para isso que nós estamos aqui, estudando Jesus, estudando seu pensamento e pedindo a Ele que nos fortaleça, que é com Ele que nós queremos seguir. Não só aqui, mas do outro lado da vida, continuamos firmes e fortes, confiando em Deus. Esse é o nosso projeto. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui todos reunidos entre amigos, para o estudo, né, das mensagens do Evangelho, para o estudo dos itens do Livro dos Espíritos e procurar sempre fazer uma reflexão sobre tudo isso para o nosso próprio aprimoramento, né? Nós te agradecemos, Pai, de coração, por essa oportunidade bendita, que ela possa se estender, que nós tenhamos a oportunidade de aumentar o nosso grupo de amigos e assim ir divulgando, né, os seus ensinamentos da melhor maneira, né, que nos for possível, dentro das nossas próprias limitações. Mas como não poderia deixar de ser, além de muito lhe agradecer pelo pão de cada dia, pela saúde, pelo trabalho, pelos amigos, pela família, pelo lar que temos, nós também te pedimos, Pai, que abençoe o nosso caminhar. Te pedimos que volte o seu olhar misericordioso, especialmente para aqueles que podem menos do que nós. Aqueles que até esse momento não puderam fazer sequer uma refeição. Aqueles que nessa noite fria estão por aí sem agasalho, sem abrigo. Aqueles que estão presos em uma cama de hospital. Aqueles que estão doentes nos seus próprios lares. Aqueles que estão abandonados, né, por toda a sociedade. Nós pedimos, Pai, que envie seus emissários de luz em nosso socorro, em socorro daquelas pessoas que têm sofrido tanto com essa violência que nos acerca, seja violência urbana, seja esses conflitos de guerra, essas catástrofes naturais que tem havido tanto também, chuva, calor, frio, vento, enfim. Envie, Pai, seus emissários de luz em nosso socorro e faça com que nós também possamos colaborar, na medida das nossas possibilidades,
e assim aproveitando a oportunidade para nos tornarmos pessoas melhores. Fique conosco a cada dia. Que assim seja, graças a Deus.